Pessoal, são 56 slides, esse é o quarto arquivo, tá? A gente vai falar sobre segurança de perímetro, que não é tão simples, mas também não é tão difícil. Eu vou tentar passar para vocês o conceito base, tá? Dessa parte de segurança de perímetro em redes, tá? Bom, a gente primeiro tem que entender o que é uma DMZ, que na realidade é uma sigla que vai determinar uma zona desmilitarizada, entendeu? Bom, como eu estava falando, então a DMZ é uma área, né, desmilitarizada, ou seja, você não tem recorrências, tá, de viabilidade, mas ela geralmente é situada numa rede interna, ou seja, uma rede própria, tá? Então é uma pequena rede, tá, situada dentre redes confiáveis e uma não confiável, que geralmente é a rede vinda de fora, externa, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo empresarial, né, atribuído a DMZ. Nós temos uma rede interna pequena, tá, que é onde você tem serviços, né, máquinas de trabalho e assim por diante, como servidores, equipamentos de distribuição. Depois você pode ocorrer aí uma área já mais restrita, onde você tem o firewall, que faz os bloqueios do acesso à internet, e a rede interna das máquinas que acessam, né, essas informações. Se você observar, o firewall está, né, empregado, vamos dizer assim, entre a rede DMZ e uma rede interna, né? Essa comunicação ela passa pelo firewall, que tem acesso à rede externa. Bom, na ideia então da DMZ, é uma rede pequena, tá? Se você observar, nós temos 3 servidores aqui, a parte de banco de dados, né? Um servidor de database, um SMTP, provavelmente servidor de e-mail, tá? E um HTTP, que é um servidor web, tá? Esses 3 serviços estão dentro da DMZ, ou seja, estão situadas numa zona desmilitarizada, tá? Essa seria essa a ideia. A rede local é a rede de equipamentos da empresa. Essas duas redes estão vinculadas a um subagrupamento de um firewall, um servidor ou, né, um equipamento que faz a filtragem. Você tem um roteador que vai interligar através de provedores o acesso à internet, tá? Bom, o que acontece então dentro da DMZ? Para toda e qualquer comunicação dentro de uma organização, você possui DMZs, tá? Não apenas uma, às vezes mais de uma. Aqui eu dou um exemplo onde eu tenho acesso à internet, e aqui uma rede corporativa de uma empresa, tá? Para a rede corporativa de uma empresa acessar às vezes um outro serviço corporativo, você pode manter essa comunicação através de uma rede DMZ, que é a rede primária. E essa comunicação, para se comunicar com um outro acesso, você pode ter uma segunda DMZ. Aqui, se você observar, tem 3 firewalls. Tá? Geralmente é uma empresa estruturada já, tá? Então ela consegue conceituar aí uma boa referência na área de segurança, visto que ela tem bastante processo, tá, delimitador na área de, né, proteção. Então, dentro desse conceito, nós sabemos que essa DMZ ela sempre vai estar vinculada a um pequeno serviço, tá? Ou seja, a atribuição de uma mini rede, de uma rede muito pequena, onde você não tem tipo 10, 15, 30 ou até um crescente número de máquinas. Ela geralmente específica. Se eu tenho 4 servidores, é uma rede de 4 máquinas, tá? O firewall é o intermediário geralmente entre a comunicação externa e a interna. Bom, tanto que o que ocorre muito na DMZ, e aí é uma coisa que a gente tem que refletir, avaliar durante a implementação, né, de uma rede corporacional, é a situação de que todo o processo, que pausar de novo, mas retomando, tá? Então geralmente esses equipamentos que são em menores quantidades trafegam, e o que eu estava falando, a possibilidade que implementadores na área de segurança precisam reter e deter, é que em tese essa comunicação ela é validada tanto no meio interno quanto externo,
Tá? Então você tem que ter, por exemplo, registros de acesso, né? Então uma parte de autenticação e assim por diante. Bom, a gente tem os hosts de segurança. Tá? Em geral são servidores que são protegidos, né, e que fazem parte do DMZ. Os serviços essenciais são serviços que permanecem, né, distribuindo serviços dentro de uma rede, como um servidor FTP, Web, DNS, SMTP, Web Proxy e banco de dados. E nós temos alguns recursos de segurança, tá, como firewalls, IDS e honeypots. Tá? Esses recursos eles viabilizam segurança e proteção dentro de uma rede. A segurança de perímetro ela nada mais é do que uma implementação, tá? Então a implantação de tecnologias na rede que vão resguardar essa rede corporativa contra determinados invasores, intrusos ou ações maliciosas. Usado para então resguardar a conexão de uma rede corporativa com o acesso à internet. O que acontece? A ausência ou insuficiência dessa segurança de perímetro abre uma brecha na segurança de rede corporativa, por onde invasores podem explorar, que é o que muito ocorre quando você não tem recurso ou talvez uma má implementação de um serviço de segurança. Tá? Essa segurança em rede é chamada de segurança de perímetro, porque ela vai criar um perímetro onde invasores ou tentativas de acesso serão anuladas. E é estabelecida com um roteador de perímetro, né, o ponto de demarcação entre a internet e a rede protegida. Esse roteador de perímetro nada mais é do que um distribuidor, tá, dessa rede e até onde ele alcançar. Tá? Então, se você tem 40 máquinas na rede, o seu roteador de perímetro vai distribuir até 40 endereçamentos, até 40 políticas de regra. Então, assim, segue-se um padrão. Tá? Bom, uma parte importante é então fazer essa identificação. O domínio interno seria parte da rede corporativa abaixo do firewall. Se a gente observar aqui em cima, vamos pegar esse exemplo, tudo que estiver abaixo do firewall, né, faz parte da rede do domínio interno. Tá? Aquilo que está no intermediário é justamente a parte dos distribuidores e acessos a provedores. Tá? Então quando você tem dentro da sua rede uma comunicação externa, você precisa de um provedor para que possibilite essa comunicação externa. E o domínio externo seria parte da internet ou o enlace do fornecedor ou parceiro comercial, que aí já é do provedor para frente. Tá? Bom, aqui está um exemplo, né, do domínio externo, então do acesso. Você tem servidor web, internautas acessando através de uma rede interna e você tem uma filial remota. Geralmente o acesso remoto ele é vinculado à rede de internet para facilitar a mobilidade. Tá? Só que é claro que aqui está bem simples, mas o que preocupa muito, né, grande parte dos engenheiros, né, que trabalham na área de segurança é como esse tráfego de dados vai ser garantido, né, se você tem uma amplitude de acesso, principalmente por causa da internet. Tá? Então esse é um dos pontos mais críticos, tá, desse tema. O domínio intermediário é do roteador para dentro. Tá? Então o roteador de perímetro ele faz parte do domínio intermediário, que são as funcionalidades, né, e os pontos crivos de serviços, tá? Como hosts de segurança, gateways de aplicativo, que fazem parte desse conceito, né, de proteção. E aí a gente tem a DMZ suja, que aí a gente vai falar mais para frente, que faz referência a uma área mais obscura, onde você não tem tanta visibilidade às vezes dos fluxos. Tá? Bom, no domínio interno sem segurança de perímetro seria essa ideia, tá? Sem, porque de fato você tem aí algumas diretrizes, tá? Que talvez não possam ser implementadas, mas um cliente remoto acessa através lá do seu padrão de comunicação serviços. Tá? E aí, é claro, isso varia independente de qual setor ou qual situação da rede local. Tá? E aí, é claro, você não tem às vezes implícito, né, por exemplo, um roteador de perímetro ou um firewall ou serviços que vão gerar essa proteção. Tá?
Já com segurança de perímetro, você já tem a identificação de um roteador e um firewall de perímetro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, a minha DMZ protegida, os hosts, tal, né, de segurança, a parte de honeypot, algo, né, gerencial na área de segurança, os acessos aos serviços e a parte do acesso à web. Então, assim, todos os conceitos, né, de viabilidade estão implementados, né? Você tem lá um direcionador de um roteador de perímetro, firewalls, né, delimitando aí esses acessos. Aqui tem mais ou menos uma ilustração onde a gente tem a aplicação da segurança de perímetro, né, primeira linha de defesa, que é o primeiro ponto. Aqui é a filial remota, o acesso à internet, servidores web, que são servidores de provedores ou, né, serviços externos. Para dentro da nossa rede nós temos lá a DMZ suja, que é os honeypots da vida, tá? Que são, caso identifique-se, né, uma falha ou uma falta de validação, em vez de pegar a DMZ protegida, ele joga para uma DMZ inválida, né, ou que retorne valores, né, sem oriundidade. E a parte do firewall você tem então rede segura, né, serviços e assim por diante, tá? Essa ideia de DMZ suja e protegida seria o mesmo que, por exemplo, você substituir um iPhone original por um iPhone paraguaio, né? Às vezes o cara tá achando que tá levando um produto original e não tá. Tá? Aquela ideia do ouro realmente ouro e daquilo que é folhado, né? O item que não é ouro. Tá? É uma tentativa de enganar o intruso, identificando aí a possibilidade de supor que ele está, né, acessando dados originais ou dados principais. Bom, pode ser implementado então de maneiras diferentes de acordo com a política de segurança empregada, o que precisa ser protegido deve ser detalhado, o nível de segurança necessário deve ser implementado, ou seja, deve ser extinguido, aliás, exigido pelo instrumentalista na área de segurança, e é claro, o orçamento de segurança. Isso tudo, entre outras coisas, mas os 4 pontos seriam pensar, se eu preciso proteger essa informação, essa rede, eu preciso montar isso, ter isso e assim por diante. Tá? E é claro que isso tem um custo, por isso que eu cito o orçamento aqui. Bom, essa segurança ela é realizada com elementos de rede, que podem ser combinados com várias maneiras para proteger essa rede interna. Um único roteador poderia ser utilizado, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado, tá? Principalmente com a possibilidade de vários recursos estarem sendo empregados de uma única vez, tá? Tem que tomar muito cuidado. Grandes áreas, né, grandes empresas, grandes blocos de dados são sempre implementados com 2, 3 até 4 níveis, tá, de segurança de perímetro. Isso vai variar bastante de acordo com a empresa e com o valor que ela quer investir. É implementada segundo uma certa topologia, né, na qual o roteador de perímetro é a primeira linha de defesa e um firewall seria a segunda linha. Por que o roteador de perímetro ele é considerado como a primeira linha de defesa? Porque esse roteador ele já vai estar pré-configurado para aceitar conexões com um determinado padrão de comunicação. Tá? Então, se não ele vai barrar, né? Ele não gera a autenticação. Tá? E aí, é claro, o firewall ele vai acabar vasculhando a rede, procurando aí malícias, tá? Bom, roteadores de perímetro são usados para implementar uma parte da política de segurança de rede que especifica como a rede interna será conectada à área externa, como por exemplo roteamento ou troca, né, de endereçamentos ou redistribuidores, né, em relação a hosts. Isso varia bastante de quem vai implementar. Por exemplo, o site da Rede Globo, você não acessa o servidor principal, né? Muito engana-se que você às vezes acessa de forma direta, se acessa indiretamente através de espelhos, tá? São repetições de roteio que estão vinculados em hosts diferentes. Às vezes eu acesso o site do Globo.com da minha máquina aqui em Votuporanga. Um colega lá em Manaus está acessando o mesmo site, porém com outro endereçamento de serviço. Tá? É a mesma empresa, o mesmo fornecedor, mas ele muda essas rotas para outra validação.
Bom, então seria roteador de perímetro é a primeira linha de defesa, um roteador de uso geral com uma interface serial como de internet, né, e conexão Ethernet dentro de uma DMZ. Ele automaticamente cria uma DMZ semi-protegida, né, semi porque ela não está completa, e acaba protegendo os hosts de segurança da DMZ suja, que são os honeypots, entre outras formas de atração, né, desses acessos maliciosos. Já nós temos a entrada do firewall, então ele, querendo ou não, o primeiro embate, que é o roteador de perímetro, ele vai proteger grande parte dos dados que trafegam no firewall, tá? E funciona como um alarme. Se ele próprio ou o host de segurança for invadido, o firewall então é usado para recriar uma DMZ protegida, colocando o host de segurança em uma outra interface de firewall, tá? Pode-se utilizar regras de filtragem de pacotes, restringir acesso a serviços no padrão TCP/IP e ferramentas softwares. Listas de controle de acesso, tá, são utilizados, são usados para implementar as regras de filtragem. Dessa forma você consegue limitar, tá, o acesso dos usuários, né, permitidos e não. E o ponto principal de controle de acesso de redes internas é determinado por ele, tá? Então ele possui alguma política prévia de segurança. Alguns recursos, né, de segurança que eles são fornecidos a esses roteadores: autenticação de usuário, autorização de usuário, proteção contra endereços de origem e destinos desconhecidos, oculta endereços IPs internos que você não consegue identificar, tá? Então ele consegue como mascarar, tá, esses endereços, rastreia atividades dentro e fora do roteador e, é claro, administradores podem implementar políticas de segurança dentro desse perímetro, dentro desse roteador. Bom, o host de segurança nada mais é do que um serviço protegido, tá? Então normalmente trabalhado em Linux ou Windows, tá? Dificilmente você tem outra plataforma envolvida. Reside na DMZ suja, tá? São serviços essenciais no mundo exterior, como servidores FTP, Web, DNS, SMTP, servidores de proxy, que não carregam dados, mas sim apenas comunicação com o meio externo. Precisa ser muito resguardado, é vulnerável a ataques ao ser exposto à internet, tá? Então, por mais que você fale assim, poxa, Kendi, mas se eu estou trabalhando com serviços que estão vinculados à área de segurança e eu tenho lá um honeypot, eu tenho esse DMZ sujo que eu posso, né, redirecionar acessos não autorizados, ainda assim gera vulnerabilidade, porque querendo ou não você está trabalhando com um protocolo que é muito fácil de burlar, vamos dizer assim, tá? E com isso pode ser acessado por usuários internos. Então se tiver um backdoor, ou seja, se você tiver uma possibilidade de acesso externo para a rede interna, você consegue às vezes fazer muito estrago, tá? Fornecendo serviços de proxy para enviar solicitações de serviços na internet. O host de segurança ele pode monitorar, né, as portas principais. Os usuários internos então para serviços reais com base na política de segurança de rede. Lembra que aquilo que eu falo, né, existe sempre uma política por detrás de cada situação. É o implementador quem vai organizar isso, tá? Tem que ter bastante conhecimento nessa área de segurança para você virar um auditor ou talvez até um especialista na área de redes, tá? Tem que ter conhecimento de segurança e saber como pode ser atacado, o que fazer para se prevenir e assim por diante. Também pode ser configurado como um host de base dual, tá? Ou seja, de dupla camada, se possuir duas interfaces de rede, uma rede interna e a outra externa. Isso a maioria das empresas possuem, tá? Desta forma, então, podem e devem, né, fornecer recursos de firewall, pois é bastante vulnerável, sujeito a ser comprometido a um ataque. Um firewall para fornecer seguranças mais resistentes que um host de base dual é uma solução mais recomendada. Ou seja, em vez de você falar assim, poxa, tudo bem, eu vou lá e atribuo, né, um host de base dual, suja e a protegida, mas ainda assim o uso do firewall ele é de extrema importância, tá? Não adianta você ter somente a primeira camada, né, de segurança. É bom você sempre agrupar ou anexar essas camadas numa só, tá? Bom, configurando então segurança de roteador de perímetro. Precisa considerar que um roteador de perímetro ele vai ter como regra e como
política, né, serviços TCP/IP. Vai gerar controle desse tipo de serviço. Ele vai reduzir então ataques de espionagem, DDoS e ataques de acesso não autorizados. Ele vai verificar a quantidade de solicitações, né? Ele vai ter uma política, vai determinar, né, quantos acessos da mesma origem e assim por diante. Existem os serviços TCP/IP ativos, já por default, que devem ser desativados manualmente através de alguns comandos. Por quê? Você vai falar assim, mas se já vem por padrão, é porque o padrão não determina a tua rede. Você às vezes tem um padrão de rede que, se você mantém essa configuração inicial padrão, você acaba bloqueando, né, o acesso e a ação de alguns serviços. Tá? Então, se o serviço é necessário, o comando específico deve ser inserido para a configuração desse roteador liberar esse serviço necessário. Tá? Então não adianta falar, eu compro um equipamento, substitui e acabou. Não, tem que configurar. Tá? Bom, comandos para controlar os serviços de TCP/IP. Existem alguns, né, que são fornecidos. Tá? No modo de configuração de interface administrativa desse roteador, você pode ter o controle de serviço SNMP, bloqueando o acesso através do console, protegendo esse console. E são oferecidos também pelo roteador outros serviços que vão garantir, né, aí essa prévia, né, segurança. Evitando esses ataques, né, de reencaminhamento. Roteadores de perímetro são suscetíveis a tentativas de examinar as atualizações de roteamento para aprenderem, né, vamos dizer assim, ganharem aí uma certa fluidez, né, através dessa composição da DMZ, né, ou de qualquer rede interna. Então, ataques de reconhecimento e acesso remoto serão sempre alvos. Tá? É claro que ele vai tentar repelir grande parte, mas, né, não é aquilo que a gente fala. O roteador de perímetro, ele é a primeira porta de barreira, mas não é a mais segura. Evitando ataques de reencaminhamento. Como proteger então o roteador, né? Aliás, proteger o roteamento por um roteador de perímetro. Aplicando rotas estáticas, controlando o anúncio dessas rotas, autenticando essas rotas, controlando esses acessos, filtrando as entradas de pacotes e tanto saída, e, é claro, segurança, né, de trava de chave. Ou seja, você atribuir aí um chaveamento para manter, né, essa troca, né, de dados entre redes segura. Proteção contra DDoS. Geralmente ele impede um DDoS, tá? Geralmente, mas isso se for identificado, tá? Usando interceptações TCP para controlar ataques SYNs de sincronismo, tá? Que é o que geralmente mais predefine um ataque DDoS para derrubar o serviço. Usando criptografia de camada de rede. Aí é uma questão que você precisa ter um conhecimento muito grande na parte de criptografia, porque uma rede criptografada, ela se torna segura, e se você não é apto ou não tem o conhecimento literal sobre essa parte de criptografia, você acaba tornando, né, muitos recursos inviabilizados, tá? E aí, é claro, você não quer fazer isso manualmente toda vez que gera um acesso. Então, pode ser usado em roteadores de perímetro para oferecer proteção entre sistemas de perímetro, criptografa o tráfego, né, entre pares de aplicativos específicos e criptografa somente os dados do usuário, deixando livres os cabeçalhos. Tem que tomar bastante cuidado. A criptografia, uma vez que você gera, depois tem que descriptografar. Se você perde a chave ou algo do tipo, você perde o arquivo ou o pacote. É específica do protocolo de camada de rede. Como pode ser obtida? Ou você adentra, né, com equipamentos como a CET da Cisco Encryption Technology, só que só vai funcionar em equipamentos da Cisco, ou pelo IPsec, tá, que é a parte de security do protocolo. Mas de certa forma, né, funcionam da mesma maneira. Muitas empresas de grande porte acabam gastando, né, ou orçando, né, sistemas Cisco, porque sabem que são mais seguros, entre outros roteadores que a gente possui por aí no mercado. Com o SET existe aí uma solução patenteada da Cisco, então não é um código aberto, criptografia simétrica de DES, então geralmente isso facilita porque é por padrão, tá? Algoritmo de chave pública com DH, Diffie-Hellman, que é um algoritmo de chave bem, não vou dizer potente, mas ele garante, tá? Ele é bem difícil, é uma chave bem complexa. A assinatura digital com DSS e o resumo de mensagens através do MD5.
entre roteadores de perímetro, mas criando uma VP com IPsec. Ou seja, você pode gerar uma comunicação entre roteadores tentando manipular o VPN através do IPsec. E esse IPsec seria um conjunto de padrões abertos para assegurar comunicações. Mas é aberto, tá? Não quer dizer que é inseguro. Ele até gera uma segurança, só que você sabe que tudo que é fonte aberta, a validade da segurança ela muda, tá? Então você tem que estar mais atento. Garante confidencialidade, integridade e autenticidade em uma rede IP pública de internet. É claro que isso vai variar bastante da sua implementação. Ele resguarda então o tráfego entre dois roteadores de perímetro, criando uma VPN, né, entre esse local corporativo central e o remoto. Todo o tráfego de dados entre dois roteadores de perímetro pode ser criptografado, né, ou somente fluxos selecionados, mas aí não vale a pena, tá? Você já está sobrecarregando a rede. É muito mais fácil você pegar o tráfego entre esses subdivisores que são roteadores, tá? Bom, embora VPN com IPsec possa ser feito usando uma rede pública, as empresas fazem uso das mesmas políticas como rede privada. Não é que não pode ser realizado, poder pode, só que tem que tomar muito cuidado, porque VPN é um acesso remoto, tá? Você usar VPN com IPsec significa que você está manipulando uma rede remota, tá? Através de um serviço de chave aberta, tá? Tem que tomar muito cuidado. Vai garantir segurança, QoS, confiabilidade e gerenciamento. Garante, mas tem que ficar dando manutenção com maior frequência. IPsec dispõe de mais alguns algoritmos de criptografia que a SET possui, tá? Só que é aquele tal negócio. A SET ela possui, além de algoritmos padrões, ela é uma fonte de código protegido, ou seja, você não sabe como ele se comporta, né? Você não sabe o que está por detrás, a pessoa que vai invadir ela não tem conhecimento. Bom, e para isso a gente também tem que entender um pouco de classes de endereçamento IP. Nós temos classe A, B e C, tá? A classe A são indícios, né, de manipulação de IP do 1 ao 126, ou seja, você tem 126 números de IPs, tá, para distribuir. Do B vai de 128 a 191, isso através de endereçamento, tá? É o primeiro ponto inicial, que nem estamos aqui, 10.000, ou seja, vai de 1 a 126, tá? De 128 a 191 é classe B, que é esse aqui, e o classe C é o 192 até o 223, que é o padrão utilizado em roteadores comuns, tá? Cada um tem algumas especificações, tal, mas o primórdio é entender que a classe A, B e C, o que vai diferenciar é a primeira classe ou o primeiro bloco, né, de numeração do endereço IP. Roteadores de perímetro geralmente usam um NAT, tá, que é o Network Address Translation, que esse NAT é um protocolo, é um padrão, tá, de transcrição de dados através de uma rede. Essa transcrição é feita através desse endereçamento. E usam o PAT, que é a mesma ideia, porém o Port Address Translation, ou seja, ele vai estar vinculado aí a uma porta de comunicação. Usando o NAT, que é um recurso dos roteadores de perímetro e firewalls de filtragem de pacote, que convertem os IPs internos e externos, para que você tenha facilidade de acesso, tá? É usado no perímetro, tá? Então, para atenuar o esgotamento de endereços, ocultar endereços de IPs internos, converter endereços de IPs não roteáveis, e o não roteável inclui-se, né, os inválidos, tá? Nessa terminologia a gente já entende que o IP ele geralmente vai ser tratado como não válido ou não legítimo, tá? Não roteável, e é um endereço de IP não atribuído pelo NIC. Tá? NIC é um padrão, tá? Endereço local interno, tá? Endereço de IP não válido atribui-se a um host de rede interno. E o endereço global interno seria a ideia de um endereço IP legítimo, tá? Que representa um ou mais endereçamentos de IP, que são geralmente atribuídos aí a servidores.
Endereço local externo seria o endereço de IP de um host externo, como aparece para as redes internas. Não necessariamente é um IP válido, mas coloca o espaço de endereços roteáveis no interior, tá? Ou seja, ele não é, às vezes não é válido para aquela rede, mas o ciclo, né, de transcrição de roteamento acaba aderindo ele, jogando ele para dentro da rede. Endereço global externo, tá? O endereço de IP de um host externo aloca nos endereços globalmente roteáveis ou no espaço de rede local. Quais são as formas de NAT? A gente tem a estática, a dinâmica, oculta e a de porta, que é o PAT. Tá? O que acontece? No NAT estático, ele vai traduzir de 1 para 1. Então, endereços inválidos para um válido. Então, vai de um inválido para um válido. Ou vice-versa, né? De válido para inválido. É gerado um novo cabeçalho de pacote IP, né? Um novo datagram, colocando então o endereço de origem como IP válido para trafegar nessa rede de internet. A troca é feita no roteador ou no firewall, isso vai variar bastante de acordo com o fluxo. Pacotes de retorno, né, ou seja, de devolução dos endereços de destino são trocados através do NAT e, claro, para um servidor web interno não acessível ao mundo exterior. Dessa forma, por exemplo, eu não consigo acessar uma máquina local lá na empresa X, mesmo estando com acesso à internet. Tá? Exemplos de NAT estáticos são pedidos externos de entrada de serviços. Nesse caso, eu estou usando um IP, tá, aleatório, que serão redirecionados para 192. Então, eu saí da classe 200 para 192. Porém, eles estão dentro da mesma classe, então isso facilita. Na saída do servidor, ele é 192, né, e aí esses pacotes de retorno serão despachados para a classe inicial 200. Tá? Então, você tem uma diferença de endereçamento, mas eles estão dentro do mesmo bloco, tá? Vamos dizer assim. Então, aqui é um exemplo de um NAT estático, tá? Eu tenho acesso à internet, eu tenho o NAT que está dentro do roteador de perímetro, e eu tenho aqui o IP real e o IP NAT. E no meu servidor é a mesma coisa. Então, o meu IP real no servidor é 192.168.0.1. Já o meu IP real no equipamento, né, na estação de trabalho, é 192.168.0.2. O que ocorre? Ocorre que, para que isso aqui não fique visível e, né, vulnerável, o serviço de perímetro atribui o que a gente chama de IPNAT para cada máquina, para cada equipamento. E dentro dele ele já sabe que esse IPNAT faz referência a esse IP real, tá? E esse IPNAT é referente a esse IP real, e vice-versa. Tá? Tá terminando. O NAT oculto é o modo hide, tá? Então ele traduz vários IPs inválidos para IP válido, tá? Permite que vários usuários trafeguem, né, através da internet. É bem interessante que esse modelo é bastante visto, tá, em provedores. Um grupo de usuários com acesso à internet é definido e todos esses usuários do grupo têm o seu endereço de IP inválido ou locais, trocando por um endereço válido de internet. Tá? É o mesmo que um roteador, é o serviço de um roteador padrão. Aqui está o exemplo, tá, do NAT oculto. Você tem lá os equipamentos, né, vinculados a essa rede, e você tem a referência de que o NAT, ele, por estar oculto, ele vai atribuir um único endereçamento NAT para todas as máquinas que estão na rede. Tá? Então ele não é 1 para 1, é 1 para vários. O NAT através de porta, que é chamado PAT, tá? Ele troca os endereços de origem e destino, também o número da porta de origem e destino. Isso dificulta um pouco mais invasões e assim por diante. Serve para ocultar o número de porta estabelecido usando um outro número qualquer que está já pré-definido e pré-configurado no roteador de perímetro. Aqui está um exemplo. Tá? Eu tenho servidor, né, web, porta 8080, o usuário A e o B através das portas 110 e 200. O que o NAT faz? Ele registra esse endereçamento de IP, identifica a porta e muda essa porta. Ele redistribui a numeração de porta, porque dessa forma ele consegue garantir aí a inviabilidade. Seria o mesmo falar assim, eu tenho o endereço da minha casa, eu sei o nome da rua da minha casa, só que da mesma forma eu também tenho eu tenho o número da minha casa. Se eu quero me esconder ou me proteger, eu posso passar um outro outro nome de endereço com outro número de casa. Mas é claro, se eu anotar isso, registrar,
no NAT, eu consigo depois fazer essa, né, troca, ou seja, essa permuta de informação. No NAT dinâmico, a gente tem a substituição padrão, tá? Então você tem um pool de endereços válidos que podem ser dinamicamente alocados em quantas máquinas forem definidas. Só que esse pool ele é curto, tá? Não é uma quantidade muito grande. Tá? Então você não é a ideia do estático, porém você tem uma divergência aí de que você não especifica diretamente que esse é desse. Ele deixa livre aquele que tiver ocioso ou livre registrado para o endereçamento de IP local. Bom, registrando eventos de roteadores de perímetro. Ao configurar esse login de eventos no roteador de perímetro, você acaba gerando, né, possibilidade de registro e monitoramento, tá? Que é chamado de syslog. Tá? Geralmente esse syslog vai estar sempre vinculado a um equipamento local primário, ou um servidor. O estudo de caso seria a configuração de um roteador de perímetro, o cenário da empresa tal, topologia de rede X, as políticas de aplicação de segurança, são controles de serviços TCP, controlar o acesso ao administrador e impedir o spoofing, né, de endereçamento de origem. Isso aqui é o seguinte, seria a ideia de falar assim, quando você for configurar um roteador, a primeira coisa que você tem que saber é o cenário da empresa. Falou, a empresa ela possui tantas máquinas, níveis tal de acesso, possui serviços, né? Depois você vai fazer uma análise da topologia. É barramento, não é? Possui roteadores, não possui, né? Endereçamento local ou não. E por fim, a determinação das políticas, já que você já conheceu, né, a estrutura da empresa, tá? Esse é o fluxo principal, beleza, pessoal? Bom, esse foi o slide, tá, de segurança de perímetro. E aí na próxima aula eu dou uma especificada no último conteúdo, que é criptografia.